Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Segunda-feira da 29ª semana do tempo comum. A solidão é o inferno. Precisamos tomar cuidados com as preocupações deste mundo. Elas podem ser tantas que podem até não deixar mais lugar para Deus. E quando isso acontece, uma solidão muito grande se instala, pois começamos a esquecer de nossos irmãos, parentes e amigos. A partilha que temos para fazer hoje é do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Neste episódio, alguém do meio da multidão pede a Jesus que mande o seu próprio irmão repartir uma herança. Jesus respondeu que não está encarregado de dividir herança de ninguém e pede-lhe para tomar cuidado com todo tipo de ganância, alertando que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Para ilustrar, Jesus conta uma parábola dizendo que a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite te pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Jesus termina dizendo que isso acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O Evangelho não se esgota. Feliz de quem nos Evangelhos e na Palavra de Deus busca o entendimento da própria vida. Cristo hoje faz a abordagem de um tema que é motivo de preocupação em seu coração: a divisão de bens entre família e especialmente entre irmãos. Isso já foi causa de separação e até de destruição de muitas famílias. Nós conhecemos casos de famílias inteiras que deixam de se falar ou vivem brigando por causa de divisão de bens e se esquecem dos laços de amor que um dia os uniram. Ao responder àquele homem, Jesus não está preocupado com a partilha dos bens entre eles, mas com o estado desse homem, pois certamente já está de mal com aquele que deveria ser o único irmão, pois esse relato não fala de outros irmãos, nem fala do pai e da mãe. Na verdade, ele está mais preocupado com o dinheiro da herança que com o amor ao seu irmão. Cremos que o pedido que ele fez a Jesus deveria ser: mestre, faça-me fazer as pazes com meu irmão. Mas no coração daquele homem só existia a ganância e a preocupação em acumular mais bens. Jesus percebe que esse desejo vive no coração da humanidade. Poucos são aqueles que têm, em primeiro lugar, o desejo de ajudar aos outros. Mesmo que esse desejo exista, aos poucos ele vai se transformando em um desejo de posse, acúmulo, medo, jogando irmãos contra irmãos. Ao contar essa parábola, Jesus está mostrando o retrato da vida daquele homem que passou a vida trabalhando. Atitude muito louvável, mas quanto mais tinha, mais desejava ter. E aumentando seus celeiros, começa a construir uma solidão em torno de si. Tudo pronto, celeiros cheios, passou a vida trabalhando para deixar tudo, nem sabe para quem. Tudo ficou nas mãos da morte. A divisão dos bens está entre irmãos e é proposital, pois não se trata apenas dos bens familiares, mas de todos os bens que estão a serviço de todos e que devem ser divididos. Todas as vezes que os homens, irmãos entre si, decidiram que não vão dividir os bens que são comuns a todos, surgiram guerras, brigas, infinitas mortes, desolação, fome e miséria. Não é à toa que Lucas conta esse episódio de um homem que pede sua parte na herança. Assim se encontram mais de 800 milhões de pessoas sem alimento no mundo, 4 vezes a população do Brasil, pedindo também sua parte na herança.
Se a herança é deixada pelo pai para ser dividida entre irmãos e isso não acontece, tem alguma coisa errada. Uns conselheiros cheios e outros nem celeiros têm. Quando uma criança grita para sua mãe que está com fome, é como se estivesse pedindo sua parte na herança. Quando o agricultor pede um pedaço de terra para tirar seu sustento, também está pedindo sua parte na herança que está nas mãos de um irmão cheio de terras improdutivas, que apenas irão servir para comprar seu passaporte de encontro com a morte. Jesus lembra a todos que as riquezas que não se partilham trazem solidão. Tudo o que pode separar os irmãos entre si não pode ser bom. No texto, se aquele homem tivesse chamado seus irmãos para comer, beber, aproveitar e descansar com ele, a morte não seria sua companheira. Mas ele estava sozinho, sem mulher, sem filhos, sem irmãos, morrendo sozinho. Esse é o destino de quem briga por bens materiais. A sabedoria popular criou um ditado que diz: caixão não tem gavetas. Dá para desconfiar que esse provérbio tenha sido tirado da reflexão do texto de hoje. Os bens que temos foram feitos para criar amizades, bondade, carinho entre os irmãos, todos filhos da mesma família. Para Jesus, desde sempre foi inaceitável que uma pessoa passe fome ou que tenha que se matar no trabalho para ter um prato de comida, e nem mesmo para isso tem direito. O Papa Francisco certa vez disse que seu maior medo é de que a próxima guerra mundial seja por um copo de água, já que até disso alguns já tomaram posse e estão guardando ou estocando em seus celeiros. Peçamos a Deus que nunca percamos nossos irmãos de vista por causa de mesquinharias que nem mesmo vão nos fazer falta, pois as mãos abertas são as que mais têm capacidade de receber os bens de Deus. Deus nos abençoe com toda sorte de bens para ser distribuído entre os irmãos. Que Ele encha o seu dia de coisas boas. Terminamos então essa reflexão sobre esse evangelho, essa sabedoria linda de Jesus, essa parábola que nos ensina sempre a partilhar, de não querer guardar tanto e nem brigar entre irmãos por causa de coisas. Por isso agora a gente precisa abençoar a nossa comida que está no prato, que está na panela. Então convido você agora, quase meio-dia, a benzer sua comida comigo. Eu, com as minhas mãos sacerdotais, quero te ajudar a abrir as suas mãos também sobre a sua comida, e com as mãos abertas você nunca pense em fechá-la diante do irmão, mas está sempre com ela aberta para poder abençoar o teu irmão e de preferência com alguma coisa dentro da sua mão que possa alimentar o seu irmão. Partilhe sempre. Por isso, nós queremos agora estender a mão sobre a nossa comida e dizer a Deus: Senhor nosso Deus, abençoai estes alimentos que agora vamos receber, para que a gente possa ter força para o nosso trabalho, mas que o nosso trabalho nunca seja para acumular bens, mas sim ter o necessário para ter paz, para dividir com os irmãos e jamais ter briga em nossa família por causa de comida ou seja lá que bem for, mas que a gente sempre tenha para partilhar e que nunca sejamos acusados de avarentos, mas que sejamos sempre pessoas boas com as mãos abertas. Abençoai, pois, esses alimentos que vamos receber por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos assim hoje a nossa partilha, a nossa hora da partilha. Fiquem com Deus e o Senhor vos abençoe hoje e sempre.